Seja bem-vindo ao Indagações, esse novo trabalho que se inicia hoje. Eu tenho a honra e a gratidão de estar aqui na Orb7 Studios, esse grande parceiro. Então fica o meu agradecimento a Geise, a toda a equipe, por estar permitindo que a gente use essa magnífica estrutura aqui. E para começar, eu trago o meu amigo Renato Rasch. Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. Que isso, a gente que agradece a tua presença. A ideia do Indagações é justamente essa questão de questionamento, de perguntas, e eu creio que a nossa vida está recheada de diversos momentos e onde a gente se depara com questionamentos, com dúvidas, e é isso que eu me proponho a fazer aqui, a trazer essas questões e trazer pessoas que têm a capacidade de gerar uma boa conversa, de gerar boas reflexões, né, amigos, e fazer esse conteúdo legal, essa conversa aberta, dinâmica. Então, eu estou na parte mais fácil, que é fazer os questionamentos, né? Mas a ideia é a gente ter uma conversa boa em cima de indagações importantes para a nossa vida, né? E logo pensei no teu nome e me veio muito, nos últimos tempos, a temática do legado, né? Talvez por ter me tornado pai recentemente, desde então a gente começa a se perguntar, né? O que fica além da minha vida, né? O que fica para além de mim? E se a gente for pensar em definição de legado, vai nesse sentido, né? O que fica além da gente, certo? Isso. Parabéns por começar nessa forma, assim, é fantástico. Quando a gente está diante desses novos momentos da vida, é exatamente isso que a gente fica se perguntando, né? Sobre o que nós vamos deixar, o que nós vamos fazer, o que nos define. Legado tem a ver exatamente com isso. A origem da palavra tem a ver com, no Império Romano, um emissário oficial do Império, aquele que era enviado. É um legatus. Legare significa, da nossa palavra delegar, também vem dessa origem, aquilo que nós entregamos. E nós entregamos em si, no contexto do Império Romano, era a autoridade para uma pessoa representar o Império em um lugar. Até hoje, a Igreja Católica, inclusive, usa o legatus, é o enviado oficial do Papa. Então, quando nós pensamos em legado, tem um pouco essa origem, mas a palavra ela muda. As palavras têm vida própria. No nosso contexto, a gente olhando para a palavra hoje, significa isso, que nós deixamos para os outros, o que nós colaboramos para que os outros possam dar continuidade. Então, tem um pouco a ver. E ser pai é o maior desafio, porque daí a gente tem uma vida ali diante de nós e é o momento, então, realmente de pensar o que nós queremos deixar para essa próxima geração. Sim, com certeza. E, na verdade, pensando em legado antes dos filhos, a gente pensa muito na gente mesmo, né? Ah, o meu nome que vai se propagar, né? Aquilo, os feitos da família, enfim. Mas quando a gente experimenta a paternidade, a gente vê, olha, existe uma pessoa Isso. ou várias pessoas, né, que vão dar continuidade tanto ao nome da família, mas quanto à família em si, quanto a esse vínculo, né, a essas questões, e isso realmente personifica o legado, né? Não é mais algo sobre mim, mas é sobre outras pessoas que vão além de mim. Isso é fantástico, né? Isso Sim. é fantástico. Envolve vida. Legado precisa ser entendido, Uhum. vejo, nesse sentido mesmo. Para além de algo só material, que seria uma herança, é necessário olhar um legado como algo que vai para além do só o material. Envolve uma identidade. Acho que a palavra aqui relacionada com legado tem muito a ver com identidade. Aquilo que se é e se transmite. Quando nós começamos a pensar sobre legado, não tem como dissociar da palavra identidade. O que Uhum. eu sou, o que me define e o que fica de mim para além de mim. E isso vai envolver tudo aquilo que eu faço, no que eu estou envolvido. E as duas coisas caminham juntas. Então, legado e identidade. O que me forja, o que faz com que eu seja o que eu sou. Eu vou ser um bom pai? Eu vou ser um bom marido? Eu vou ser um bom empreendedor, eu vou ser um bom engenheiro, eu vou ser um bom. Uhum. É isso, tem a ver com identidade. O que me define, o que me caracteriza, o que me faz com que eu seja o que eu sou. E isso vai Uhum. imprimir uma marca, seja ela positiva ou seja ela negativa. Vai haver uma continuidade. Cada um de nós é um influenciador no espaço onde convive. E essas pessoas, nós, que temos aí envolvimento com outras pessoas, vão deixar um legado. Uhum. Seja ele bom, seja ele ruim, seja ele construtivo ou destrutivo, seja ele positivo ou negativo.
todos nós vamos deixar. Querendo ou não, tenhamos refletido a respeito ou não, pensemos ou não a respeito de identidade ou legado, outros olharão para aquilo que nós fomos ou estamos sendo e vão perceber o que nós estamos fazendo. Então, legado tem a ver com isso. Não é só quem pensa a respeito que deixa um legado. É necessário pensar a respeito para deixar um bom legado. Uhum, Mas uhum. todos nós vamos deixar um, maldito ou bendito. Tu é pastor, né? Sim, Aqui em, também. aqui em Curitiba. E logo é difícil, não tem como não associar Aham, legado também à história cristã, sim. certo? Então, Aham, por mais que hoje muito se tenta degladiar o legado cristão, que aham, muitas vezes na história não foi positivo, sim. mas a gente tem um legado cristão muito bom, né? Uhum, Historicamente falando, e que nos proporcionaram coisas fundamentais na sociedade hoje, sim, certo? sim. Nós vivemos num tempo de muita crítica e nós temos vivemos um tempo de desconstrução. Então, se nós pegamos essas gerações ali, a partir da década de 70, principalmente, a partir da década de 60 se aumenta mais isso, mas a partir da década de 70, nós temos cada vez mais uma influência do desconstrutivismo. Então, você tem uma crítica exacerbada ou até justificada pelo contexto também político-social da época, da década de 60 e 70, mas cada vez mais, a nível mundial, principalmente nas culturas mais ocidentais, nós temos uma ressignificação histórica de muitas coisas. Nós temos um olhar para o passado, um revisionismo muito grande histórico. E nós vamos experimentando cada vez um aspecto de muita crítica. E esse aspecto da crítica, ele elimina tudo que foi positivo. Um exemplo bem concreto. Se nós olhamos para a história, nós vamos perceber que no século IV para o século V, nós temos um domínio muito forte da igreja cristã dentro do Império, final do Império Romano, e nós temos a transferência, por exemplo, digamos, da sede do poder romano de Roma para Milão, porque o bispo de Milão consegue uma influência tão grande dentro do Império, porque ele era um cônsul romano, ele tinha uma influência política muito grande dentro do Império Romano, e ele acaba sendo ordenado bispo de Milão. E o bispo de Milão consegue, então, pela sua influência política, levar a corte a se submeter à igreja. E, é claro, o império estava decadente. E ele, nesse contexto, ele submete o poder imperial à igreja. O que ele faz, então, ali é visto nessa forma, se a gente menciona só isso como algo negativo. Era uma igreja que não é a função dela fazer isso, não é a função da igreja, submetendo um poder político a si. Então, muitas reflexões param por aqui, essa visão questionadora. Agora, quando nós olhamos para o que estava acontecendo nesse contexto, nós vamos perceber que a igreja faz com que o império destine quase 20% do seu orçamento geral para causas sociais, nesse mesmo contexto. O Uhum. bispo de Milão faz com que o império tenha algo totalmente novo, que é criar o que era o departamento da igreja chamado diaconia. A ação social, o que nós hoje chamaríamos de ação social, é uma herança. Nesse mesmo contexto, nesse mesmo século, os bispos da Capadócia estavam criando organizações médicas para poder trabalhar com as pessoas carentes, aquilo que veio a ser chamado por nós de hospitais públicos. É uma criação dos bispos da Capadócia, não existia até o século V, e depois desse contexto de organização dessas primeiras associações médicas de cristãos, médicos, bispos, normalmente médicos, é que surgiram os hospitais públicos que nós temos hoje nos países principalmente mais ocidentais. Uhum. A liberdade, que nós entendemos como algo muito importante para o nosso tempo. Pense em uma outra cultura que não seja as culturas ocidentais influenciadas pelo cristianismo, e se pergunte onde existe uma democracia estável e permanente com liberdades, seja liberdade de discussão de gênero, seja uma construção social de igualdade de gênero. Em quais outras culturas, a não ser as ocidentais influenciadas pelo cristianismo, que você percebe que isso atuante? Um legado como igualdade, liberdade e fraternidade, um Uhum. legado da Revolução Francesa, são todas expressões cristãs. Então, assim, esse é o legado. Esse é um Uhum. legado também cristão. Eu li um livro do John Dickson, Opressores e Santos, e ele faz um apanhado dessa relação entre bem e mal na história, uma análise do bem e do mal na história cristã. Eu achei fantástico. É um jornalista, um apresentador norte-americano que faz um apanhado de vários séculos, então, da história cristã. E ele vai mostrando essas duas perspectivas, essas duas facetas de bem e mal,
né, de bom e ruim, de construção e coisas ruins também, de destruição que aconteceram dentro do cristianismo. Mas aqui a gente precisa ter uma visão um pouco mais elaborada, assim, um pouco mais crítica com relação à crítica do nosso tempo, para não fazer uma hermenêutica errada a respeito também do que é o legado também cristão nas sociedades. Mas tem muita coisa que a gente pode falar. Não quero monopolizar a conversa. Uau, muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. Mas a gente vê, tu citou os hospitais, Uhum. e imagino que a parte de educação e de ensino tem muito a ver também com esse papel da igreja, essa necessidade de passar adiante a mensagem cristã, mas de formar novas pessoas, né? Sim, sim. Se a gente olha a questão social, o cristianismo ele tem na sua essência, uma mensagem que vem da ação, do jeito de Jesus, de lidar com os que são da periferia, lidar com os que são oprimidos, lidar com os que são marginalizados. Se nós olhamos o movimento inicial de Jesus, ao redor dele, nós temos pessoas que não são da elite. Nós temos pescadores, nós temos, inclusive, cobradores de impostos, os fiscais da Receita Federal, que eram discriminados também, eram uns párias da sociedade naquele contexto de Jesus. Eram pessoas que eram aliados do Império Romano, o exército invasor estava com o apoio desses cobradores de impostos. Jesus consegue colocar aqueles pobres pescadores do Mar da Galileia junto com um cobrador de imposto que é rico, Levi, Pedro, Simão. Esses são classes totalmente diferentes. Nós temos Simão Zelote, que era o guerrilheiro judeu que caminhava com uma espada para ferir, para matar um soldado romano caso ele encontrasse. Jesus coloca esse povo todo junto para caminhar. Ele tem uma série de pessoas ao seu redor, inclusive mulheres, que não tinham essa posição de caminhar junto com ele. Jesus tem várias mulheres. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, os primeiros versículos mostram que, inclusive, quem financiava o ministério de Jesus eram mulheres, com seus recursos. Jesus consegue colocar todas essas pessoas ao seu redor, e quando ele faz isso, ele está rompendo as categorias sociais da sua época, as categorias de discriminação. Então, já no início desse movimento, tem uma ação social muito forte. E essa ação social é o mecanismo de autocorreção do cristianismo. O cristianismo tem uma séria dificuldade de ser um movimento de maioria. Mas quando ele é um movimento de minoria, ele faz uma ação fantástica. É o que Jesus também chamou de ser sal. Sal demais na sopa não é gostoso. Mas o sal, na pitada certa, ele dá sabor. Parece que o cristianismo tem essa vocação. Pois é, a gente fala de um legado tão rico e tão, assim, milenar, né? Da fé cristã, da igreja cristã. Mas hoje, por vezes, a gente tem uma imagem, principalmente quando a gente está fora, né? Quando eu estive fora desse ambiente de igreja cristã, eu tinha uma imagem muito ruim, né? Eu tinha muitos preconceitos e, em função da minha família, eu, inclusive, estava dentro, frequentando vez que outra, mas tinha uma imagem muito ruim da igreja. Eu sentia como... Não via todo esse legado, essa riqueza, e enxergava de maneira muito pejorativa. Existe alguma explicação porque esse legado tão rico gerou uma imagem, muitos anos depois, ruim, que muitas pessoas têm da igreja ou da fé cristã em si? Tem uma série de motivos para isso. Uma série de motivos. Sejam eles a nível pessoal, pela relação, por vezes, que nós temos com pessoas que talvez não deixam uma impressão tão positiva a respeito dessa mensagem das boas notícias que deveriam portar, mas também tem um legado histórico de coisas também negativas. Nós temos a Inquisição, nós temos a Contra-Reforma, de perseguição, nós temos o período de expansionismo cristão envolvido com o expansionismo de impérios, seja ele no Império Romano, seja ele dentro do Império Britânico, seja dentro do Império Norte-Americano, seja dentro das colônias europeias no século XIX, na África. Sempre, de novo, havia uma amálgama entre a fé cristã e os poderes, por causa da cristianização, digamos, da Europa. Eu coloco isso entre aspas, a Europa nunca foi cristã, ela teve uma amálgama de poder, uma relação de poder. Os cristãos não venceram o Império Romano. O Império Romano, na sua organização política, faliu.
E a única organização social que estava expandida dentro de todas as estruturas do Império Romano eram pequenas comunidades cristãs. Era uma rede de contatos, de suporte, de amparo. No momento onde não há uma organização política mais, a igreja é a única estrutura que mantém o Império unido. Você acha que realmente Constantino se converteu porque ele aceitou a Jesus no seu coração? Ele entendeu isso como uma Uhum. estrutura de poder que daria sustentação a um império decadente que ele reconhecia como decadente. Então, a partir do século III por século IV, nós temos exatamente essa construção que vem depois aumentando o seu poder, entrando para a Idade Média, chegando até o expansionismo colonial europeu. E claro que isso deixa uma marca muito além do pessoal, do eu, da minha experiência pessoal. Nós temos um tempo hoje, pensando no contexto brasileiro, muito forte de um combate até. E eu vou citar um exemplo muito pessoal. Uma pessoa, uma vez, numa conversa, de repente, num determinado momento, ela olhou para mim e disse: Você parece, de alguma forma, um pouco instruído. E daí eu disse: Por que você acha que, de alguma forma, eu sou um pouco instruído? E daí ela disse: Não, porque você é evangélico, né? E daí eu disse: Sim, também. Isso me define pela fé cristã, mas por quê? Pois é, deixa assim. Por trás desse você parece um pouco instruído, estava um grande preconceito. Essa pessoa não conseguia conceber alguém com quem ela estivesse conversando e ela identificava como evangélico, portador de um título de doutorado numa das melhores universidades europeias, que falava mais idiomas. Ela não conseguia conceber isso, não fazia parte da sua cosmovisão. Isso é preconceito. Isso não é apenas uma ideia elaborada a respeito. Ou seja, a pessoa categoriza todo um grupo de 30% da população brasileira dentro de uma categoria muito pejorativa. E isso tem aspectos históricos, tem aspectos de poder, tem aspectos culturais, tem aspectos políticos, sociais, econômicos e assim por diante. E no fim, daí sim, também pessoais. Algumas vezes nós não nos damos conta de que o legado que uma família cristã deixa na vida de uma pessoa, tendo também coisas ruins, no comparativo com outras famílias com falta até de estrutura ou falta de princípios, na verdade, no comparativo eu vejo como algo muito positivo. Essa realidade brasileira também, né? Tu citou antes, o movimento cristão, quando ele passa de minoria para uma maioria ou associação política, enfim, Isso. se torna algo muito maior, tenebroso, Perigoso, muitas bem vezes. perigoso. E no Brasil a gente vive um pouco essa realidade de hoje, né? Sim, Talvez sim. a gente tem grupos evangélicos que se tornaram políticos, né, e que acabam, né, crescendo em força, em influência, e por vezes esse papel cristão é confundido com um embate político que está por trás disso. Uhum. Né? É uma característica bem atual brasileira, certo? Com certeza. Duas coisas aqui eu colocaria. Primeira, a elite intelectual, vou colocar esse intelectual entre aspas, brasileira, não sabe lidar com o crescimento evangélico. Ela é alheia a essa realidade. Ela trata o mundo evangélico como uma pequena minoria tentando dominar as agendas. Os evangélicos não são minoria no país, são 35% da população, com um impacto muito maior na sua área de influência. Ou seja, nós temos aqui um terço da população brasileira sendo considerado como minoria sem o direito de participar. Então, aqui nós já temos um problema. Os nossos jornalistas não conhecem o mundo evangélico brasileiro pentecostal. As nossas academias não conhecem o mundo brasileiro pentecostal. Nós temos aqui uma desinformação, eu até diria consciente e intencional, dessa realidade. E nós aqui, então, temos um confronto muito grande de mundos. Pessoas falando a respeito de uma minoria que não é uma minoria de um terço da população, determinando também como eles deveriam funcionar. Então, aqui já tem um problema. Essas pessoas também têm direito de participação política dentro da sua cosmovisão. Uhum. Nós não podemos dizer que essas pessoas não podem colocar também os seus interesses em pauta. Isso seria uma discriminação de uma boa parcela da população. Por outro lado,
Daí, então, um segundo aspecto, nós temos aqui uma dificuldade desse mundo crescente de pentecostais evangélicos no Brasil de entender qual é a sua função. De não ser apenas pautas morais, mas o legado cristão é um impacto social muito positivo. E daí o segundo aspecto que eu mencionei no início que eu iria falar, o segundo aspecto, além desse contexto brasileiro, onde há uma dificuldade de compreensão dessa realidade, é que os evangélicos e os pentecostais não entendem de fato o que significa o papel cristão como minoria. Numa conversa com um amigo muçulmano, ele me disse uma vez assim: o meu livro me ensina a ser maioria na sociedade e não me ensina nada além disso. O livro de vocês ensinam vocês a ser minoria numa sociedade. Nós temos princípios muito diferentes de como nos nortear. Vocês sabem ser minoria, nós não sabemos. Vocês não sabem ser maioria, nós sabemos. Naquela conversa eu fiquei impactado com isso, porque é isso mesmo. São conceitos, são compreensões diferentes. Você pega todo o Novo Testamento, ele está ensinando pessoas a sobreviver dentro do Império Romano. Ele está te ensinando a sobreviver nos contextos mais diversos. Ele está olhando para você dizendo, é parte integrante da sua compreensão de fé sofrer. É isso? Essa é a mensagem principal cristã. Afinal de contas, o líder dos cristãos morreu crucificado sob o domínio do Império Romano. Dentro da categoria teológica, tem motivos para isso, expiação e tudo mais que envolve a categoria das discussões teológicas. Mas no contexto social, Jesus morreu crucificado, era a pena de morte do Império Romano. Ele não está ufanista se impondo como Deus. Então, nesse contexto aqui, a gente já tem diferenças na forma de olhar as coisas. Nós também precisamos entender qual é o legado dos cristãos nesse contexto agora. E quando a gente olha para a história, tem muita coisa legal. Por exemplo, a maioria das pessoas não sabem que orfanatos é uma construção cristã, é uma organização cristã, que ancionatos é uma organização cristã, que hospital é uma organização cristã. Pense em outras culturas a não ser as que foram influenciadas pelo cristianismo e se pergunte sobre a rede social de amparo a pessoas marginalizadas, a pessoas carentes. Dê uma olhada para a África, para a Ásia, para o Japão, para a China. Dê uma olhada e se pergunte em qual outro contexto, a não ser no contexto ocidental, nós temos hospitais públicos, creches, ancionatos, orfanatos. Esse é um legado cristão, mesmo que algumas vezes em um ambiente não foi tão bom como poderia ser, mas são estruturas que o Estado pega para si, mas que originalmente eram estruturas mantidas por comunidades cristãs. É correto dizer que essas invenções, né, de orfanato, a parte da escola, educação, isso se originou ainda quando o cristianismo era minoria? Uhum. Começou com pessoas comuns, inspiradas por Deus ali para fazer coisas e educar pessoas, e isso foi criando uma dimensão muito maior, então não tem a ver com uma imposição governamental anos depois. Educação era para uma pequena elite durante todos os séculos, até o século XXI. 21, não 20. Nós sempre, de novo, tivemos uma elite bem formada, instruída e capacitada. Não a educação, leitura, livros, é para uma minoria. Era para uma minoria pequeníssima da sociedade, que tinha condições de ter tempo suficiente para aprender a ler e escrever, que é um processo demorado. Longamente, tem um filho em fase de alfabetização, e é um processo lento, que você precisa acompanhar a formulação das letrinhas. Esse é um processo que, por muito tempo, foi de elite. Por isso que os índices de alfabetização, eles foram aumentando a partir do século XX, chegando no XXI, e nós ainda temos um índice grande de analfabetismo, inclusive no Brasil. Os cristãos têm um diferencial herdado dos judeus, que eu admiro nesse sentido. Eles têm um livro e precisam ler esse livro e aprender a ler esse livro. E são estimulados, eles são cobrados a ler este livro, principalmente dentro do protestantismo. Há um apego muito grande à Bíblia, que por um lado pode ser mal usado, mas por outro gera uma cultura de alfabetização. Onde você vai ver isso muito forte é nos países nórdicos, Noruega, Suécia, Finlândia, e também protestantes, como Inglaterra, como Alemanha, como Dinamarca. O que acontece ali é que essas pessoas têm um sistema educacional muito próximo à igreja, que vai ser
o legado do lema da Reforma Protestante, cada pessoa cristã precisa ser um intérprete das Escrituras, não o Papa, não o bispo, não o pastor. Eles são apenas aqueles que refletem junto com você o texto dentro do protestantismo. Mas você precisa ler este livro, conhecer este livro, refletir sobre este livro. Para isso você precisa aprender a ler. Então, quando você tem um livro que você precisa aprender a ler, se torna quase constrangedor dentro das comunidades protestantes pessoas que não saibam ler. Então, as pessoas vão querer ler. Não apenas por questões espirituais, como nós chamaríamos, a vontade de querer conhecer a palavra de Deus, mas também até sociais. Isso gera um impacto. E daí, o que era apenas fruto para uma elite rica, intelectualmente falando, líderes, formadores de opinião, é democratizado. Todas as pessoas precisam aprender a ler, precisam aprender a escrever, precisam ter a liberdade da consciência para poder questionar. Isso é um legado em si também protestante. Uhum. Então, algo que começa com um grupo, né, com pessoas comuns e simples, mas muitas vezes motivadas por questões de fé ou por questões do próprio funcionamento, isso acabou gerando frutos para toda a história, que vão muito além das paredes ali deles mesmos. Sim, isso mesmo, legado. Temos coisas ruins no transcurso da história cristã, sim, de fato, na minha vida também tem, na minha ação pessoal também tem, não tenho apenas coisas das quais eu posso me orgulhar. Se nós usássemos os mesmos critérios com relação à nossa própria trajetória de vida para movimentos ou para o todo, nós seríamos um pouco menos críticos, porque eu não conheço ninguém que possa se orgulhar de si mesmo dizendo nunca cometi um erro na minha vida, não tem nada no meu passado que eu gostaria de apagar, não há nada que eu tenha feito de errado, então posso me orgulhar disso. Se é uma pessoa esquizofrênica, sendo esquizofrênica, não, tem um transtorno psicológico grave aí. Mas é assim, essa é a realidade. Agora, pegando esse aspecto positivo e colocando para o todo, a gente vai perceber, tem algumas coisas nas quais eu consegui fazer bem, até acertei, sabe, em algumas coisas, sem falsa modéstia, eu acertei em algumas coisas, tenho me dedicado para conseguir algumas coisas. Eu quero ser um bom marido, me empenho para isso, nem sempre acerto. Quero ser um bom pai, me empenho para isso, nem sempre acerto. Mas quando eu olho para esse transcurso daí da minha própria biografia na procura por acertar, eu vejo que o cristianismo, internamente, ele tem mecanismos de autocorreção. Assistindo alguns episódios agora de uma série sobre os vikings, achei muito interessante, não vou fazer propaganda de qual deles é. Mas pode fazer, sem problema. Mas eu achei muito interessante que tem uma perspectiva muito crítica do cristianismo na expansão para a Escandinávia, para a conversão das tribos vikings. Isso é um aspecto muito claro, nítido dentro dos episódios. Por outro lado, se você olha o que está acontecendo, você vai perceber que não tem nada a respeito de fé cristã nisso. Não tem nada a ver com fé cristã. Não tem um único elemento, a não ser de vez em quando é mencionado, aspectos até de forma irônica. O que está acontecendo ali é a expansão de poder, de unificação de tribos sob um rei. E quando isso acontece, o cristianismo é apenas desculpa para se alcançar alguns objetivos. É a sede de poder. E onde há poder, há perigo. Onde há domínio, há perigo. O contexto brasileiro está exatamente nesse momento, onde uma pequena minoria discriminada e marginalizada, inclusive algumas vezes sendo tratada até hoje assim, ascende às esferas de poder e de influência. E eu acho que até, na verdade, é um problema aqui, porque se essa parcela da população, de 1/3 da população, não tem 1/3 de representatividade dentro do Congresso e do Senado, há um problema. Consegue perceber que 1/3 dos deputados e 1/3 dos senadores brasileiros deveriam ser dessa parcela da população? Se não há essa representatividade ali, há mecanismos aqui que estão evitando o acesso ao poder, por um lado. Agora, internamente no cristianismo, há mecanismos de correção.
Mecanismos de correção são os mecanismos quando nós voltamos para a Bíblia, olhamos o aspecto de Jesus e daqueles seus primeiros discípulos e comparando com o que nós temos agora, nós dizemos o que nós temos agora está muito distante daquilo que estava lá. Esse é o mecanismo de autocorreção. Não se legitima uma política armamentista, não se legitima uma política de dominação, não se legitima uma política de discriminação a partir do cristianismo, porque olhando para os evangelhos, não há nada naquele momento de Jesus que faça com que uma mulher, um homossexual, uma pessoa de um partido diferente seja discriminado. Não há. Esse é o mecanismo de autocorreção do cristianismo. Mas para isso a gente precisa ler a Bíblia e não apenas olhar as mídias por aí. Excelente, excelente. Uau, reflexivo. Eu queria levar agora para o lado geracional. Quando a gente fala em legado, a gente fala de pessoas, a gente citou o início aqui da conversa, né? Filhos, né? E os filhos são um grande legado. Mas quando a gente fala em educação e em pessoas mais velhas educando seus filhos ou netos, enfim, a gente tem grandes barreiras geracionais também, que cada geração sempre tem as suas peculiaridades, algumas tendências a romper algumas questões com as gerações anteriores, mas muitas diferenças, né? Via de regra, existem diferenças desde a comunicação, a forma que se veste, a forma como entende a vida e enxerga o mundo. Como você tem visto as novas gerações? Você já tem mais de 40, né? Já revelou. Como você vê as novas gerações e essa relação, essa dificuldade, esses desafios intergeracionais aí? Esse é um bloco bem maior, dá para fazer um podcast só sobre isso. Quem sabe a parte 2. Nós temos nem sei por onde começar, porque veio tanta coisa na cabeça nesse momento. E, de fato, tem um tema que me ocupa. Platão já dizia que a próxima geração estava perdida. Faz tempo. Faz tempo isso. E é muito interessante, realmente Platão dizia na Politeia, no livro O Estado, onde ele reflete sobre a sua concepção do que é o melhor para a sociedade, e ele diz, a próxima geração não conseguirá dar continuidade a essa estrutura favorável ao amálgama social. Quando eu olho para aquilo que nós vivenciamos no nosso tempo, nós temos uma tendência muito grande de ter extremos combativos. Nós temos formadores de opinião, pessoas bem formadas, academicamente bem formadas, que são apenas críticas. Analistas, críticos passivos. Uma jornalista um dia chamou essa geração dos Che Guevara de apartamento que tweetam de pantufas. Uau! Me parece muito isso. Querem transformar o mundo, mas não arrumam o próprio guarda-roupa nem a cama de manhã. É a minha perspectiva no todo? Não, mas é uma parte importante. Nós temos uma geração muito frágil, que não consegue entender que o mundo real é cruel. Em si, são pessoas formadas por um período de tempo, num contexto acadêmico muito protecionista e também unilateral. Ele tem uma tendência muito, muito clara, até mesmo ideológica. Nesse sentido, pensando uma geração que precisa ser considerada como os nossos líderes, ela ainda precisa ter um pouco mais de clareza a respeito da sua própria identidade, e daí começa o problema. Porque nós temos o pêndulo, segundo Bauman, agora quase retornando. Bauman dizia que nós vivíamos numa sociedade líquida. A partir de toda a sociologia, né, dessa perspectiva da modernidade líquida, da pós-modernidade, como Zygmunt Bauman falava, nós temos aqui uma dificuldade, porque há uma fluidez de tudo, de vínculos, de relacionamentos, de identidade, de valores. Então, nós não temos valores nesse sentido que são algo para se legar, para se perpetuar. Há sempre um questionamento. Nesse sentido, por um lado, eu acho positivo. Eu não gostaria de ter vivido em nenhum outro tempo a não ser exatamente esse. Não sou saudosista do passado. Eu vejo que nós vivemos no melhor momento. Por mais dificuldades que tenhamos, mas nós vivemos no melhor momento que nós temos. Isso não nos dá o direito de achar que é o melhor para sempre.
Há coisas do passado, as pessoas achavam que também estavam vivendo o suprassumo de toda a conquista humanitária do seu século, ou da humanidade. E quando nós olhamos para trás, a gente ri sobre aquilo que eles achavam melhor. Um exemplo, os romanos achavam que convidar alguém e colocar nos pratos a possibilidade de que essas pessoas não soubessem identificar se aquela carne que estavam comendo era de porco ou de pato, era a maior elaboração da culinária da sua época. A gente olha para isso e ri, porque se eu for para casa de alguém e não saber se estou comendo pato ou porco, eu vou dizer que a coisa não foi muito bem preparada. Mas eles se vangloriavam. Os gregos se vangloriavam de que os filhos da elite eram criados pelos generais das cidades, porque eles eram iniciados sexualmente por esses generais. Então, adolescentes eram levados para a guerra. Hoje nós chamaríamos isso de pedofilia, mas naquele contexto grego, os generais e as elites gregas se vangloriavam e orgulhavam dessas experiências. E Nossa. achavam e chamavam os outros, sabe de como? Bárbaros. Aqueles que não seguiam essa cultura grega eram chamados de bárbaros. Então, aqui a gente deve ter um pouco de cautela sobre o que nós alcançamos também como humanidade. Só que quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos uma geração, retornando para o nosso contexto, onde os índices de depressão, de ansiedade e de suicídios nunca foram tão altos. Nós somos a única geração, no tempo em que nós vivemos, exatamente agora, Gabriel, nós estamos vivendo a geração que se mata. Nós temos um índice crescente de suicídio entre adolescentes. Divulgado pelo Hospital Pequeno Príncipe e confirmado agora, poucos dias atrás, por outras organizações. Esse tema vai retornar muito forte com o lançamento, inclusive, de um livro sobre a geração da ansiedade, que está sendo lançado no Brasil agora há pouco, pesquisas internacionais. E nós temos um contexto que mostra nitidamente que nós estamos vivendo uma sociedade ocidental, nos países ocidentais, que está colocando fim à sua vida, que não entende, não consegue encontrar sentido e propósito, que se suicida. Nós temos um grande número de universitários deprimidos, depressivos e se suicidando, principalmente as pessoas que estão passando da formação de ensino superior para o mercado de trabalho, porque viveram numa bolha, num contexto onde as coisas, a nível de ideias, são fantásticas, mas o mundo real é cruel e não estão preparadas para lidar com essa realidade. Então, há um choque de realidade muito forte. E se nós olhamos os índices, esses índices que eu quero repetir, de depressão, de ansiedade, de suicídio, nós vamos perceber que nós temos aqui um problema muito grave, muito sério, a nível não apenas de saúde pública, mas a nível também cultural, que está fazendo com que adolescentes e jovens queiram se suicidar. Enquanto no Sudão, na Etiópia, onde há uma guerra civil acontecendo há décadas, não há índices nem comparáveis com esses. As pessoas lutam para manter a vida, para sobreviver. E muitos dos nossos adolescentes e jovens querem colocar fim à sua vida. Tem alguma coisa sendo feita muito errado aqui. Então, olhando para esse contexto dessa nova geração, há novas demandas intensas com as quais vocês vão precisar lidar, começando até mesmo a se perguntar quais os valores que receberam da geração anterior, que precisam alguns ser colocados de lado, mas outros também serem preservados e resgatados. Alguém que tenha aí abaixo de 30 anos e não tenha sido ou querido ser um revolucionário, é deprimente que alguém não queira mudar as coisas e transformá-las. É ruim quando não é isso. Mas alguém acima de 30 anos que agora queira apenas transformar coisas e não esteja pensando no que quer fazer e construir, mas apenas destruir, talvez esteja dentro do que Fernando Pessoa, no livro escrito do Desassossego, há mais de 100 anos atrás, dizia: a geração anterior destruiu tudo, eu não sei o que fazer agora. Será que é isso que a próxima geração vai legar para os seus filhos? Uau. A gente tem algumas marcas do nosso tempo que são inegáveis, né? Que é a questão do egoísmo, da necessidade de autopromoção, ou de tentar ser alguém mais que os outros, né? De tentar se provar nesse sentido. Hedonismo, enfim, essa busca desenfreada pelo prazer, pelas coisas boas dessa vida, digamos assim, são marcas do nosso tempo. E
justamente como consequência, a gente pode entender que a gente tem o que tu falou, a geração mais uma das mais perturbadas da história, né, que acabam sendo a gente pode entender como consequência disso, né, eles vivem essa realidade Uhum. e desde muito cedo, Sim, certo? sim. Mas a consequência não é boa. Não, não é boa. A questão é que sempre houve isso: egoísmo, egocentrismo, narcisismo, hedonismo. Tanto é que nenhuma dessas palavras são do latim, elas já vêm de bem anterior, elas são do grego. Ou Uhum. seja, de culturas anteriores, a origem dessas palavras, elas já mostram que nós já trazemos isso dentro da história. Se nós vamos para culturas aí milenares, como a cultura judaica, pelos seus escritos do Antigo Testamento, nós vamos perceber que as primeiras organizações sociais de cidade quiseram construir uma grande torre para que o nosso nome seja célebre sobre a terra. E eles construíram a Torre da Babilônia. Então, assim, essa era a motivação. Qual era a motivação deles? Era hedonista. Ela era egocêntrica, ela era narcisista. A motivação toda ali, eles queriam ser célebres. Toda cultura que agora elege isso como um padrão de referência vai ter problemas, assim como aconteceram com os gregos, onde a estética ela está muito acima da ética, da moral, do comportamento, dos valores, vai haver problemas. Isso tem a ver com a natureza humana, tem a ver muito com a própria natureza humana. Mas quando nós trazemos isso agora para mídias sociais, onde uma criança é confrontada e comparada com aquilo que é o mundo, que ela ainda não consegue discernir como irreal, ela vai ter problemas. Ela cria um mecanismo interno de autossabotagem, de no comparativo se sentir sempre menos. Ela olha para aquelas fotos dos passeios das férias dos seus coleguinhas com a ideia de que, pelo fato de ela não ter ido para uma praia agora, ou de ela não ter ido para uma viagem à Disney, ela é inferior. Ela desconsidera toda a tensão que tem ali entre os pais daquelas crianças, criando cenários hipotéticos. Ela não consegue perceber que aquela foto que ela está vendo é o resultado do endividamento dos seus pais. Ela não consegue perceber que isso é apenas uma fuga. Não significa que todo mundo que vá para a Disney ou que vá para a praia está fugindo ou está se endividando, não é sobre isso, Uhum, mas é uhum. sobre a leitura que uma criança, que um adolescente faz quando ele tem acesso a essas mídias e esse mundo ideal, ela não consegue discernir como um mundo irreal. E no comparativo com o seu é pior. Quando isso alcança um ápice de ser o referencial da sociedade, nós vamos ter um problema. É bom assim agora. O estético é valorizado. É uma casca, é uma bolha. As pessoas sorriem para gravar um, um story e depois elas Uhum. vão para o quarto chorar, porque aquilo exigiu tanto emocionalmente delas e elas não têm condições disso. Elas se sentem deprimidas, elas se sentem tristes logo após o que elas fizeram para sorrir. Não é leve, não há leveza. Não há alegria, não há transbordar de alegria naquilo que elas fazem. Exige tanto delas que mostra que não é natural. E é isso que nós vivemos no nosso tempo. Agora, isso potencializado para as nossas mídias sociais gera um rastro de destruição. Esse livro que eu mencionei antes, A Geração Ansiosa, que está sendo lançado agora no Brasil, um calhamaço, quase 500 páginas, mostra exatamente essa tendência de que nós vamos ter demandas muito grandes para os próximos anos, principalmente por causa do período de isolamento da pandemia, onde então os adolescentes atuais aí de 13, 14 anos, 14 para 15, passaram praticamente 2 anos trancados dentro de casa, com o dedinho nas suas telas, entendendo que aquele era o mundo para o qual elas queriam voltar e não conseguiam. E não conseguem, porque aquele mundo é um mundo ideal que não existe, né? Então, nós Uhum. temos demandas bem fortes aí com impactos para a próxima geração. Uhum. Para além de todas as outras questões culturais, também é uma questão aí que envolve o que nós trazemos de rescaldo de uma pandemia. As pessoas se tornaram incompetentes socialmente. A sociabilidade diminuiu. As pessoas têm menos tolerância para um monte de coisas. Sem contar todas as polarizações políticas que fazem com que haja lutas e intolerâncias ainda Uhum. maiores. A Uhum. geração atual, certamente, com tudo que tem de formação, é muito mais intolerante do que a geração anterior.
Uau. Eu já fui, nós já fomos adolescentes, né? E é claro que tem as dificuldades iminentes ali dessa fase da vida, e muita coisa acontece ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que dar tempo ao tempo também para esses adolescentes hoje. Mas com os que eu convivo, eh, uma boa parte, assim, a gente percebe que o que a gente convive, o que a gente vê, né? A gente observa a convivência familiar, ela é muito frágil, né? E é muito distante também. Então, pais que estão muito distantes dos filhos, né? Cada um tem, parece que desde muito novo, um direito de viver numa bolha em que os pais deixam construir isso e depois não adentram mais. E ali é um novo mundo que essa fase já é difícil, já é delicada, né? Já precisa de cuidado extra, assim. E é uma fase de tendência de rompimentos, muitas vezes com alguns vínculos familiares, mas existe muita liberdade hoje para um adolescente, né? Às vezes é criança ainda, tem uma liberdade, Talvez liberdade demais, talvez sem liberdade regras, sem demais. limites. Isso, e a consequência disso não é boa. A Uhum. consequência se tornam jovens muito com desligamento total da família, ou com dificuldade de vínculos, dificuldade Muito de grande. sociabilidade. E isso é notório, certo? Sim, sim, sim. Como eu disse, nós vivemos um tempo onde nós temos cada vez mais dificuldade para a manutenção de vínculos. Se nós compararmos a nós mesmos, ou as gerações atuais, com os nossos pais, nós vamos ver que nós temos muito menos amigos, apesar de termos mais pessoas vivendo sobre a face da Terra. Nós temos uma relação de vínculos muito menor do que eles. Eles tinham e têm pessoas, um número muito maior de pessoas do que nós. Mesmo que vivessem sem mídias, mesmo que vivessem em contextos algumas vezes até rurais, ou contextos de pequenas cidades, ou contextos como nós vivemos agora em metrópoles, muito distantes desse contexto, mas tinham vínculos sociais maiores, até mesmo porque as famílias eram maiores, o número de filhos era maior, o número de primos era maior. Então havia esse contexto. Hoje nós temos cada vez mais, né, famílias com um filho único, quando tem, ou com 2 filhos. Esse é o padrão normal. Ou seja, o número de pessoas que nós convivemos diretamente diminuiu muito. Se nós pegarmos um contexto, por exemplo, secularizado europeu, como a Alemanha, como Noruega, Suécia, Finlândia, nós vamos perceber que esses contextos, eles mostram claramente que há uma dificuldade de manter esse amálgama social mesmo. Os ambientes que estimulavam o convívio em comunhão, comunidades, estão diminuindo, a não ser os ambientes virtuais, das mídias, as comunidades virtuais. Isso deixa um rastro ruim atrás de si, de vínculos rompidos socialmente, culturalmente, familiar. Nós temos uma dificuldade muito grande geracional também, como nós não tivemos antes, porque não existem mais gerações. O que significa uma geração? No contexto, até pouco tempo atrás, uns 30, 40 anos, nós falávamos que uma geração durava em torno de 20 anos. É a época entre infância, adolescência, juventude, casamento, ter um filho. Daí, quando você tem um filho, significa que você abriu uma próxima geração, 20 anos. Isso era entendido a nível quase biológico. Quando você constitui uma família, você é um progenitor de uma nova geração. O que significa uma geração hoje? Nada. Porque a cada dia, a cada mês, a cada ano, você tem uma nova cultura. Então, aquilo que era entendido como uma batalha geracional entre uma turma que está chegando aí aos seus 20 anos, combatendo a geração anterior, que agora teria 40, não existe mais. Porque você tem uma ideia hoje, uma amanhã, você vai gerando jeitos de ser, de se portar, valores que são muito diferentes. E nesse sentido, nós não temos mais essas gerações. E não me admira que os pais tenham tanta dificuldade com os seus filhos. Por quê? Porque nós já não nos entendemos. Não é uma questão só geracional, é uma questão também muito mais cultural. E talvez eu iria dizer, se você tem essa percepção
dentro do ambiente que você convive, e eu diria que você é um dos privilegiados de conviver em ambientes ainda onde há um empenho proativo na Uhum. busca por manter vínculos de comunhão comunitários e familiares. Se você for para um pouco além desse ambiente de convívio, daí você vai perceber qual é o legado que você pessoalmente vivencia e nem se dá conta, porque esse ainda é muito positivo comparado com muita coisa que está aí ao redor. Uhum. Uhum. É, sem dúvida. E a gente não só problematizando, né? A gente vê nesses jovens e adolescentes, eu não sou mais tão jovem assim, a gente vê potenciais Oh, magníficos. fantástico. Sim, sim. Ah, Tu vê que tem o potencial para ser algo grandioso, é muito verdade. mais, para muito além da gente, Isso né? que eu ia dizer, melhores do que nós É, mesmos. para muito além da gente. Sim. Mas por vezes sem estrutura, Uhum. largados assim, e Muito com frágeis. muito frágeis, com carências enormes assim, né? Que tu vê de longe, né? Uhum. Mas é um desafio para as nossas gerações. Uhum. Eventualmente, se esse elo foi rompido, de reatar, né? De Uhum. reaproximar, de Uhum. fazer esse esforço, Uhum. que é o que em grande medida a gente vive hoje também, mas de olhar para um futuro que pode ser muito positivo, né? Sim, sim. Eu vejo também, assim, há uma geração que tem não apenas a liberdade, mas a possibilidade, o acesso a muita coisa de que as gerações anteriores não tiveram, não foi, lhes foi possível. E nesse sentido, nós temos uma geração que pode fazer coisas fantásticas, que pode contribuir não para apenas para si mesmos, mas para deixar um legado nesse sentido também muito positivo, muito maior. Tem tudo à disposição. Mas, como diz como diz Roberto Justus, né, não quero apenas potencial, eu quero entrega. Então, assim, qual agora o que nós queremos deixar? Agora é a hora de olhar para essas pessoas e dizer, eu quero estar junto contigo. Quando eu olho para as pessoas que eu pastoreio, para as quais eu dou aula, com as quais eu convivo para além da igreja, eu olho e digo, como eu posso participar da vida dessa pessoa? Como eu posso colaborar? Como eu posso estar junto? Como eu posso Uhum. auxiliar? Como eu posso dialogar? Quais perguntas eu preciso fazer aqui para auxiliar essas pessoas? Eu me empolgo com isso. Eu me empolgo quando eu vejo essas pessoas crescendo, se desenvolvendo, buscando oportunidades. Eu me empolgo em participar disso. Eu me empolgo na igreja que eu pastoreio, vendo pessoas melhorando seus vínculos familiares, vínculos com seus adolescentes ou filhos em casa, vínculos matrimoniais ou de convívio, sociais, empreendendo, construindo. Eu celebro isso, eu vibro com isso. E eu vejo que nós precisamos mais pessoas que façam isso, que não apenas olhem para a próxima geração como Platão, dizendo ela está perdida. Não, ela tem um potencial gigantesco. Agora, ela precisa aprender a trabalhar com algumas coisas com muita seriedade. Ela precisa de gente que diga, cara, você está com um problema enorme no seu identidade, você nem sabe quem é, você quer transformar o mundo sem saber quem você mesmo é. Então, é necessário dizer, cara, te mexe esse índice seu de ansiedade está ligado ao fato de que você passa 6 horas do dia dentro de mídias sociais. Sai do Instagram, por favor. 6 horas vai te deixar ansioso, vai me deixar até a mim ansioso se eu fizer isso. Uhum. Então, te mexe? Cara, o mundo é cruel. Vamos junto lutar essas batalhas. Aí eu tô junto contigo. Se você precisar de mais gente, eu chamo mais gente junto para formar um microgrupo para a gente conseguir vencer isso. Então, Sim. assim, é isso aí. Nós Uhum. precisamos de mais pessoas assim, que sejam nesse sentido contraculturais, não contra a cultura, mas contraculturais. Nós vivemos uma cultura da crítica, da acidez, da destruição, da desconstrução. E nós precisamos de mais pessoas que queiram dizer, eu estou junto contigo para ajudar a construir alguma coisa. Não apenas para ser um analista passivo, crítico a respeito das coisas, mas estou junto contigo. Vamos lá, vamos pegar junto aí para a gente construir algo. Uhum. Daí, nesse sentido, nós podemos auxiliar pais a cuidarem melhor dos seus filhos. Não apenas de forma medicinal, mas se precavendo. Não lidando com os problemas, mas se antecipando, para que sejam mais, diria, profiláticos, que se antecipem às fases, para estarem preparados para a próxima fase. Nós precisamos de mais pessoas que sejam visionários, que tenham visões, que tenham a experiência de olhar um pouco adiante e dizer, estou me preparando para aquilo que ainda virá.
Eu estou me ocupando com ter filhos quando eu ainda nem os tenho, porque quando eles chegarem eu quero saber um pouco melhor como lidar com eles. Eu quero estar preparado para a próxima etapa, para ser fiel no pouco, para ser colocado sobre um pouco mais, para participar da alegria daquele que direciona a minha vida. Assim, nós podemos avançar contribuindo uns com os outros para deixar um legado. Isso tem a ver com legado. Quando a gente se antecipa e olha para frente dizendo, isso eu quero deixar para aqueles que vão vir depois de mim. Renato, muito obrigado pela tua participação. O nosso tempo chega ao fim aqui, mas eu quero te agradecer pela disponibilidade, por ser o cobaia desse, desse novo trabalho que se inicia. Então, obrigado por ter vindo, por estar aqui com a gente, por, né, contribuir com tanto conhecimento, com todo esse diálogo. Com certeza esse material vai render frutos, vai chegar a muitas pessoas. Então, obrigado pela tua disponibilidade. Ótimo. Obrigado pela confiança de ter me convidado aí para esse primeiro encontro, assim, e que também produza muitos frutos também esse teu empenho, esse teu trabalho aí. Muito legal. Amém, amém. Pessoal, você que nos acompanhou até agora, obrigado por estar com a gente todo esse tempo. E, de novo, né, é o início de um novo trabalho, então continue nos acompanhando aqui, o conteúdo que a gente vai estar produzindo, né? Você está aqui no YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe com quem você acha que é importante, que é relevante ouvir essa conversa. Beleza? Muito obrigado e tchau, tchau.